versículo 66. Abra por gentileza sua Bíblia. Estou muito feliz de estar aqui novamente na igreja de Esperantina, ministrando a palavra de Deus, uma igreja a qual nasci para Cristo. Então sempre é uma honra estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa igreja abençoada. Glória a Deus. Quem achou, diga amém e glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 66 em diante, até o 68, diz aqui: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Só quem crê demore para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aqui, irmãos, amigos, nesta noite, nós escutamos algo muito interessante nesta noite. Algo que, se nós nos firmarmos e crermos até o fim, a Bíblia diz que nós vamos ver o Senhor Jesus da forma que Ele é. A palavra de Deus diz que nós vamos para um lugar lindo, a qual o servo de Deus diz: não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter tristeza, porque as coisas primeiro passarão, mas a eterna dará início. Um lugar maravilhoso, um lugar aonde a Bíblia descreve que não vai ter tristeza, é só alegria. Só que para nós adentrarmos a este lugar, nós temos primeiramente que nos firmar na palavra de Deus, porque é ela que vai nos conduzir até lá. Amém, irmãos? E aqui nós vamos ver algo muito interessante, quando Jesus ele está aqui pregando, e aí ele é seguido por uma multidão, inclusive pelos seus discípulos, a qual ele escolheu para preparar, para pregar o Evangelho. Num determinado momento, o Senhor ele começa a pregar uma mensagem àquele povo que estava ali à volta dele. Só que o Senhor Jesus, naquele momento ali, ele não foi compreendido por aquelas pessoas. E ali muitos daqueles que estavam ali, inclusive os 12, começaram a indagar uns com os outros. Que discurso é esse? Que ninguém consegue escutar essas palavras. Aí um começou a virar as costas e foi. Aí de repente o outro também foi. E sucessivamente foram. E aí Pedro, ele observa ali as pessoas saindo, deixando Jesus, virando as costas para Jesus, para não compreender a palavra da vida eterna que Jesus pregava. Mas antes que Pedro observasse aquela cena, o Senhor Jesus já tinha observado, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a tua mente, Ele conhece o teu coração, Ele sabe realmente o que tu está precisando aqui nesta noite. Eu não sei como tu está aqui, mas Ele sabe e Ele pode hoje operar um milagre na tua vida. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Você crê que Deus pode operar um milagre na tua vida hoje? Tem glória e exalte o nome de Jesus. Amém. E Ele vê. E aí ele vê aquelas indagações, as murmurações, e aí Simão Pedro viu ali algo, e o seu discípulo, como está escrito na palavra de Deus, vai dizer aqui, ó, os discípulos
recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12: vocês quereis também? Pode ir. Vocês querem seguir a multidão que abandonaram o mestre? Pode ir. E aí Pedro, pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma análise ali. Rapidamente ele fez uma análise. Quem que poderia dar as palavras e dizer as palavras de vida eterna para ele? Quem poderia? Ele faz uma análise rapidamente. Ele refletiu. É o que nós temos que fazer, irmãos, amigos que estão aqui, é refletir sobre as palavras da Bíblia, sobre as palavras que estão contidas neste livro. Às vezes são palavras que vai lhe exaltar, em questão de lhe alegrar, como bem-aventurados seus olhos. É um livro que vai te dar fé, vai aumentar a tua fé. É um livro que as palavras que estão aqui vão te encher de ânimo, de fé. Mas quando ela precisar te corrigir, ela vai te corrigir. Ela vai te corrigir. Porque a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que as escrituras sagradas, elas são divinamente aspiradas pelo Criador, por Deus. E aí ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que eu e você seja perfeitamente habilitado para entrar no reino de Deus. Sem a Bíblia Sagrada, não tem como nós povoar as mansões celestiais. E eu provo pela Bíblia, não tem como. Ela às vezes vai corrigir, às vezes ela vai nos esmiuçar. Ela é comparada, o profeta diz, como um martelo. Às vezes ela vai martelar você, ela vai quebrar você, ela vai deixar você num momento lá atrás. Aí quando tu reconhece que é do Senhor, aí ela te exalta, ela te levanta, e ela te dá força desse jeito. Mas quando precisar te corrigir, quando precisar me corrigir, ela vai botar e ela vai corrigir. Aleluia. Porque é palavras de vida eterna. É uma palavra às vezes dura, mas é que vai te levar para o céu. Só quem crê glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedro faz ali uma varredura ali na mente dele. Ele diz: rapaz, para onde eu vou? Para quem eu irei? Aí ele vai e disse: mas Senhor, para quem iremos nós? Aí ele vai dar uma revelação para nós, tremenda pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Ele diz: para onde iremos nós, Senhor Jesus, que só Tu tens as palavras da vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Ei, não existe outro meio de nós receber a salvação, é somente através do Senhor Jesus, mediante a palavra de Deus. Pedro, quando ele está revestido, cheio do poder de Deus, ele vai dizer aqui no livro de Atos, eu peço que os irmãos acompanhem comigo, glória a Deus. Após a descida do Espírito Santo, Pedro já revestido, Pedro já cheio do Espírito Santo, porque não abandonou Jesus lá com os discípulos, ele permaneceu, e aqui ele já segue a promessa. Irmão, só recebe a promessa quem permanece. Só recebe quem persevera. Quem não persevera não recebe. É desse jeito. Pedro perseverou, mesmo palavra dura, mas aí ele estava debaixo com promessa do Espírito Santo. E aqui no livro de Atos se cumpre a promessa que o Senhor enviou o Espírito Santo, assim como enviou para nós, e assim como está dentro de ti. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar ali o povo judeu naquele momento. Ele diz aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12: e portanto não há salvação em nenhum outro. Não há. E depois em todo o universo dados aos seres humanos, pelo qual devemos ser salvos. Aqui a tradução da King James, mas na sua está dizendo: e não há em nenhum outro nome salvação debaixo do céu
seja, não existe somente o nome do Senhor é que salva, mediante a palavra de Deus, porque aqui é as palavras de vida eterna. Só quem crê tem glória para Jesus. Glorifica a palavra, glorifica o Senhor Jesus. Abra a tua boca e glorifica, porque se tu não abrir a boca, tu não recebe. A Bíblia que diz, não sou eu. O profeta diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabem. Quando tu abre a boca, e quando tu glorifica, e quando tu exalta, aí Deus te honra. É Deus, Ele é fiel na palavra, glória a Deus. Pedro está dizendo aqui: não adianta procurar outro nome. Não adianta. Não adianta procurar o nome de Pedro. Eu vou ser salvo no nome de São Pedro. Adianta não. Eu vou ser salvo no nome de São Paulo. Não. Nós só vamos receber a salvação eterna aquele que tem as palavras da vida eterna. E só quem tem as palavras da vida eterna tem nome. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Só quem crê glorifica Ele, irmão. Glória a Deus, aleluia. Não existe. No livro do Evangelho, no capítulo 5, versículo 39, nós vamos ver outra revelação. Jesus aqui, falando, ele vai dizer, pregando, ele diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Glória a Deus. Então, a vida eterna, julgaste, está aqui nesse livro. É por isso que o diabo ele tem cegado, o diabo ele tem lutado, ele tem levantado o vereador, ele tem levantado o deputado, ele tem levantado o senador, ele tem levantado o nome de mastista para querer tirar e mudar a Bíblia. Mas a palavra de Deus está debaixo de uma promessa. Ela diz: passará o céu, passará a terra, mas ele diz: mas a minha palavra não passará. Do glória e glória, nós temos que dar glória, irmão. Dizendo aqui: examinai-as criteriosamente, buscai, porque julgaste nela a vida eterna, e só ela que testifica de mim, diz o Senhor Jesus. Nós só vamos criar dentro de nós a fé salvífica, a fé que salva, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Nós só vamos adorar verdadeiramente quando nós conhecemos, e não só conhecer, mas praticar a palavra de Deus. E quando nós não conhecer, e quando nós não obedecer, nós vamos ficar à deriva. Mas quando nós conhecemos esse livro e praticamos, aí a palavra de Deus diz que dentro de nós é criada uma fé salvífica, uma fé que vai te levar para aquele lugar maravilhoso, o céu de glória, aleluia. É mediante a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, irmão, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Tu estás aqui hoje porque tu atentou na palavra de Deus, tu estás aqui hoje porque tu conheceu a palavra de Deus, tu estás no novo caminho. Quem te voltou foi a palavra de Deus. E quando nós conhecemos e praticamos, e aí o inimigo não consegue. Ele não consegue os seus objetivos, mas nós temos que nos firmar, porque é através da palavra de Deus que nós somos sustentados. Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui algo muito interessante da parte de Deus. Ele diz aqui no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele diz da seguinte maneira: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, este se assentou à direita da majestade nas alturas. Tudo que está aqui, tudo que aconteceu, está acontecendo é pela palavra de Deus. Não está acontecendo.
Ele sustenta tudo. Ele te sustenta quando tu te levanta, quando tu vai para o teu trabalho, quando tu volta, quando tu te deita. Ele te sustenta, Ele te dá livramento, Ele te dá proteção, mas tudo pela palavra. Ele protege, Ele guarda, Ele livra. Então, é por isso, irmão, que Josué teve o êxito na sua vida como mediador. Ele continuou um trabalho muito difícil para ele, e substituir nada menos que Moisés. Mas ele recebeu uma instrução de Deus. Ele diz: não aparta o livro da lei da tua boca. Não te aparta da Bíblia. Não deixe que o diabo tire a Bíblia de você, porque ele sabe que no dia que ele pegar um crente sem Bíblia, ele estraçalha, ele entra como leão rugindo, ele estraçalha. Mas aquele que tem a Bíblia, aquele que esconde no coração, aí não é espaço para ele. Ele disse para Josué: não aparta este livro. Olha, vai com diligência, faz tudo o que está escrito, porque este livro fará prosperar o teu caminho. Ele vai te proteger aonde tu queres e aonde tu está. É a palavra de Deus. Tudo é por ela. Não podemos esquecer disso. Aquela multidão, muitos deles se afastaram de Jesus. É porque às vezes vão ver umas palavras duras, ver umas palavras que mexem, que faz o reboliço dentro da gente. Mas o Senhor Jesus, Ele não veio aqui para passar a mão, como muitos pensam. Ele veio foi para preparar pessoas preparadas para entrar no reino de Deus. Ele veio para preparar milhares e milhares, aqueles que atentaram sacrifício. Muitas vezes ele vai ter que pesar tudo conosco. Quando nós estivermos levantando, ele vai ter que agir. Ele vai ter que agir, porque ele não se agrada dele ver uma pessoa, uma alma que custou o sangue dele da cruz se perder. Às vezes ele vai permitir algo na nossa vida. Às vezes ele vai entrar, ele vai permitir algo que às vezes você não vai entender naquele momento. Mas quando tu vês a tua vitória, tu vai dizer: glória a Deus, por Deus ter agido na minha vida. Muitas vezes acontece o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando aquela mensagem de Jesus não foi cumprida. Hoje acontece a mesma coisa. Muitas pessoas têm saído de dentro da igreja por às vezes palavra ele não gostar, é duro, não consigo ouvir. Não, é dura, às vezes é pesada, mas ele vai te fortalecer, o irmão. Quem vai te fazer um crente forte é ela. Tu crente é glória para Jesus. Às vezes vai machucar, vai, mas também vai te curar por dentro, porque ele trabalha de dentro para fora. A água que Jesus fornece para nós não é uma água que lava só o exterior e amanhã precisa de novo e depois precisa de novo. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim, e a água que eu der nunca mais terá sede. Tu crê é glória para Jesus. Irmão, quando esse livro está no nosso coração, aí não tem vaga para o adultério, aí não tem vaga para droga, não tem vaga para cachaça, não tem vaga para fofoca, não tem vaga para nada, porque ele está cheio de Deus. É desse jeito, irmão, a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando essa palavra está no teu coração, irmão, aí o diabo vai tentar de um jeito, vai tentar do outro, mas ele não vai conseguir, porque o poder está em ti. O poder é a palavra de Deus. Você crê agora para Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos dar um salve de palmas para o Senhor. Vamos glorificar. Vamos glorificar esta noite, porque o Senhor, Ele vai operar a tua vida. Repita comigo: Senhor, para quem
Tens as palavras da vida eterna. Repita. Amém. Aplauda aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus.